Você está regando sua planta com atenção. Observa a quantidade, respeita o horário, evita encharcar. Faz tudo como aprendeu. E mesmo assim a planta não responde. Não cresce como deveria. As folhas não têm o aspecto que deveriam ter. E você fica olhando para ela sem entender o que está errado, porque a água está indo, o sol está chegando e ainda assim algo parece não funcionar. Esse é um dos momentos mais frustrantes no cultivo. Você sente que está fazendo a parte que te cabe, mas o resultado não aparece. E o pensamento natural é: será que preciso regar mais? Será que estou regando de menos? Então você aumenta um pouco. Espera, mas nada muda. Talvez até piore. Agora me dá um minuto, que o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga a irrigação. E vai explicar por que aumentar a rega não apenas não resolve, mas muitas vezes aprofunda o problema. O erro não está na sua técnica de regar. O erro está em onde você está olhando. Porque o problema não é a água que você está colocando, é o que o solo está fazendo com essa água depois que ela entra. E quando você entende isso, a lógica de cuidar das plantas muda completamente. Quando uma planta não responde bem, o primeiro suspeito é sempre a água. É a variável mais visível, a mais fácil de controlar, a que parece mais óbvia. A lógica parece sólida. Planta murcha. Precisa de água. A planta não cresce. Talvez precise de mais água. Então você ajusta a rega. E o ciclo continua. Mas aqui está o problema. Essa lógica funciona quando a água é realmente a variável limitante. Quando o solo está saudável, estruturado, biologicamente ativo, e a única coisa faltando é quantidade de água. Aí sim, regar mais resolve. Só que na maioria dos casos, onde essa situação aparece, a planta que não responde apesar da rega correta, o solo já não está nessas condições. E aí aumentar a água não só não ajuda, como pode criar novos problemas. A maioria das pessoas nunca para perguntar o que o solo está fazendo com a água que já estou colocando. Não como regar mais, mas porque a planta não está aproveitando o que já recebe. Essa pergunta muda tudo, porque ela aponta para a causa real, não para o sintoma visível. Aqui entra um ponto importante, mas que é fácil de entender e que explica tudo. Quando falamos que o solo está ruim ou compactado, o que isso significa na prática? O que muda no comportamento da água? Um solo saudável não é só terra, é uma estrutura viva, porosa, cheia de espaços internos, alguns microscópicos, alguns maiores, que foram criados ao longo do tempo pela atividade de raízes, fungos, bactérias, minhocas e outros organismos. Esses espaços funcionam como uma rede de distribuição. A água entra, se espalha pelos canais, é retida em diferentes profundidades e fica disponível para as raízes acessarem ao longo do tempo. Quando o solo está compactado, seja por pisoteio, por excesso de umidade, por falta de matéria orgânica ou por simplesmente não ter recebido atenção ao longo do tempo, esses espaços deixam de existir. O solo fica denso, fechado, sem canais internos. E aí acontecem dois cenários, ambos ruins. No primeiro cenário, a água não consegue infiltrar. Ela fica na superfície, evapora ou escorre para os lados, e nunca chega onde as raízes precisam. Você vê a terra molhada por cima e imagina que regou bem, mas a zona radicular, onde as raízes realmente absorvem, está seca. No segundo cenário, a água infiltra rápido demais. Percola pelo solo sem encontrar estrutura para ser retida e sai pelo fundo do vaso ou escorre fundo no canteiro, longe do alcance das raízes. Você regou, a água passou, mas a planta ficou com pouco. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A planta recebe muito menos do que você realmente aplicou. E a solução intuitiva, regar mais, não corrige nenhum dos dois problemas. Só aumenta o volume que vai se perder. Aqui está o ponto que conecta isso tudo. A estrutura do solo não é algo que você constrói mecanicamente. Ela emerge da vida que existe dentro dele. E quando essa vida está ausente ou suprimida, a estrutura desaparece e, com ela,
a capacidade do solo de trabalhar bem com a água. Pensa assim, fungos microscópicos no solo, especialmente os chamados fungos micorrízicos, formam redes de filamentos extremamente finos que literalmente atravessam o solo em todas as direções. Esses filamentos agregam partículas de solo, criam microporos e ajudam a manter a estrutura aberta e estável. Bactérias produzem substâncias que funcionam como cola natural, mantendo grupos de partículas unidos de forma que o solo não se compacta facilmente. Minhocas e outros organismos maiores criam canais físicos por onde a água e o ar circulam. Quando tudo isso está funcionando junto, o solo tem o que os agrônomos chamam de boa estrutura, um equilíbrio entre poros grandes que permitem drenagem e aeração, e poros pequenos que retêm água disponível para as plantas. É essa estrutura que faz a água se comportar de forma ideal, entra com facilidade, se distribui de forma equilibrada e fica disponível por mais tempo. Agora pensa no que acontece quando você aplica químicos no solo, usa substratos excessivamente processados e não matéria orgânica, deixa o solo descoberto ao sol por muito tempo, ou trabalha a terra repetidamente sem recompor a vida que foi destruída. A biologia diminui, a estrutura se degrada, e o solo passa a se comportar mais como areia ou argila pura, perdendo a água rápido ou retendo de forma irregular, menos do que como um meio vivo e funcional. O erro mais comum e mais desanimador é esse. A pessoa percebe que a planta não está bem, aumenta a rega, vê pouca melhora, espera um pouco, aumenta mais um pouco. Em alguns casos, a planta até piora. O solo encharca na superfície, o fundo fica seco, as raízes começam a sofrer tanto por excesso quanto por falta dependendo da camada. E a pessoa continua achando que é um problema de quantidade de água. Enquanto o solo não mudar, esse ciclo não vai parar, porque o ambiente não mudou. A estrutura que deveria distribuir e reter a água ainda não existe, não está formada. E você pode regar todos os dias, na quantidade certa, no horário certo, e o resultado vai continuar sendo insuficiente. Porque o problema não está no que você coloca, está no que o solo consegue fazer com isso. Olha agora desse ângulo. O solo age como intermediário entre a água que você aplica e a água que a planta consegue usar. Um solo saudável é um intermediário eficiente, transforma quase tudo que entra em recurso disponível. Um solo degradado é um intermediário ineficiente, perde grande parte do que entra, seja por escoamento, evaporação superficial ou distribuição irregular. Isso não significa que a quantidade de água não importa. Importa. Mas ela é uma variável secundária quando a estrutura do solo está comprometida. Corrigir só a quantidade sem corrigir a estrutura é como tentar encher um balde com furos. Você pode aumentar o fluxo, mas o balde não vai segurar. Agora olha o que acontece quando sua abordagem muda. Quando você começa a tratar o solo como sistema vivo, não apenas como suporte físico para a planta, a sua linha de raciocínio muda completamente. Você deixa de perguntar quanto devo regar e passa a perguntar: o meu solo está em condições de aproveitar o que já estou colocando nele? Quando você adiciona matéria orgânica bem decomposta, composto, humus, restos vegetais processados, o solo começa a recuperar sua capacidade de reter água. A matéria orgânica age como uma esponja microscópica, absorve água quando está disponível em excesso e a libera gradualmente quando o solo começa a secar. Isso cria um amortecimento natural que protege a planta tanto do excesso quanto da falta. Quando você traz de volta a vida biológica, seja por inoculação de fungos e bactérias benéficos, seja simplesmente por parar de usar produtos que matam esses organismos e passa a usar uma abordagem agroecológica, a estrutura começa a se reconstruir. Os filamentos fúngicos voltam a criar a rede de microporos. As bactérias voltam a agregar as partículas. O solo começa a se comportar de forma diferente com a mesma água. E quando isso acontece, a mesma quantidade de água, que antes mal chegava às raízes, passa a ser aproveitada de forma muito mais eficiente.
A planta não depende mais de uma rega perfeita, porque o solo tem capacidade de compensar pequenas variações. Isso cria uma resiliência que antes não existia. Isso muda tudo, porque agora você não está apenas tentando compensar um sistema quebrado com mais entrada. Você está corrigindo o sistema. E quando o sistema muda, o comportamento da água muda junto, não porque você forçou isso, mas porque as condições que impediam o aproveitamento deixaram de existir. A rega não é o problema. Nunca foi. Não da maneira que a maioria das pessoas imagina. A água é um recurso que o solo precisa saber usar. E quando o solo não sabe, nenhuma quantidade de rega vai resolver de verdade. Entender isso muda completamente a forma de enxergar a irrigação, porque o manejo adequado e mais eficiente é aquele que observa antes de agir, que entende o que cada sinalização da planta está apontando, que trabalha com os processos naturais do solo em vez de tentar substituí-los. A planta não está respondendo à rega. Ok. O que ela quer me mostrar com isso? Ela diz, tem algo aqui que merece atenção. Um desequilíbrio está acontecendo no sistema, no solo, na estrutura, na vida que deveria estar ali e não está mais. Agora é com você investigar e entender isso e agir na causa certa. Da próxima vez que você ver sua planta travada apesar da rega, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Não é azar, não é trabalho mal feito. É o sistema mandando um sinal que diz, estou fora de equilíbrio, preciso de atenção aqui. E agora que você sabe ler isso, sua visão nunca vai ser a mesma. Se esse conteúdo mudou a forma como você enxerga a irrigação, curte esse vídeo. Isso ajuda o canal a levar esse tipo de conhecimento para mais gente. Compartilha com alguém que ainda acha que o problema é sempre a quantidade de água. E se você quer continuar aprendendo a fazer o sistema trabalhar a seu favor, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Porque aqui tem vídeo novo todo dia para você evoluir junto com a natureza.